Pode começar? Pode começar? Boa... Nossa, tá meio alto, né, meu? Oi, alô. Beleza. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de games na visão do programador. Então, assim, quem é que vai falar para vocês mesmo? Esse que vos fala. Eu sou professor da UFABC, na área de ciência da computação, trabalho com desenvolvimento, sou programador nato, gosto de programar, sinto falta quando eu não programo. E eu queria saber um pouquinho da galera aqui. Quem daqui é da área de ciência da computação e afins? Demorou. Quem entrou para o curso de ciência da computação e jamais pensou, passou pela cabeça que ia programar um jogo? Ah, não quero programar jogo. Falso. Mentiroso. Pô, justo ser, Lucas. Sacanagem, meu. Qual que é a ideia aqui? Se vocês estão aqui, assim como eu, é porque vocês não gostam só de jogar. Vocês gostam de fazer, espero eu. E o que a gente quer discutir aqui é o quão preparados vocês têm que estar tecnicamente, a gente tem que estar tecnicamente, para poder construir um jogo. Por que eu falo isso, né? Porque acho que a nossa principal motivação e a razão pela qual eu quero perguntar para vocês é essa. Ah, então, né, você quer fazer joguinho. Você acha que a vida é bonita, você vai fazer um AAA, já de cara, vamos desbancar o League of Legends, o Dota, vamos desbancar o Diablo, vamos desbancar todos esses caras aqui, fazer um game lá no beliche da República e virarmos do dia para a noite milionários. Então, eu acho que a gente percorreu uma milhazinha um pouco longa antes. E o que eu quero dizer aqui, eu acho que ela não se aplica exclusivamente à área de jogos. Depois os meus contatos vão estar disponíveis e depois a gente pode interagir mais. O que eu quero dizer aqui, assim, o que eu vou dizer e o conhecimento que a gente tem que adquirir para poder fazer um jogo, vai torná-los e tornar-me programadores exímios. Porque eu vou dizer o seguinte, qual que é a diferença de você programar um jogo e você programar um ERP? Jogo é foda. É isso. Jogo sempre vai ser mais difícil. Por quê? Porque você tem muitos elementos de outras disciplinas que você não tem aplicados a um sistema comercial, fiscal, contábil, de estoque, de, sei lá, controle de fluxo de ponto de funcionar. Cara, jogo é muito mais complexo. E aí vocês vão falar, pô, Isidro, mas você chega aqui e tal e fala que eu não quero fazer, que eu estou todo empolgado para fazer jogo, você vem me dar esse banho de água fria? Muito pelo contrário. Se jogo é foda, o desafio vai torná-los profissionais diferenciados nesse mercado. Eu vou tentar depois mostrar algumas coisas do que vocês, como alunos de ciência da computação e afins, precisam saber. E às vezes aquela matéria de cálculo super xarope, que é aquele que nem lá na UFABC nós temos os Cavaleiros do Apocalipse, né, o que os caras farão questão de segurar vocês durante todo o tempo na universidade. Por que é importante estudar aquela matéria e você falar, meu, verdade, eu preciso ter essa ferramenta aqui no meu toolbox para eu poder utilizar isso num segundo momento. Então vamos lá. Enquanto todo mundo está enxergando isso, né, muito legal, gráficos, animações, renderização, frame rate, não sei o quê, nós vemos isso. Nós vemos isso. O máximo do padrão artístico que a gente vê é algo mais ou menos assim. Onde a gente vê o personagem que vai ser renderizado lá no meu ambiente tridimensional projetado como um wireframe. Por quê? Porque pra gente não importa se a textura do cara, do personagem, vai torná-lo um humano, ou um monstro, ou um lagarto com forma, sei lá. Pra gente o que é isso? Coordenada XY, coordenada XYZ. Objeto, comportamento, atributos, métodos, design patterns, tudo aquilo que a gente precisa, já que nós vemos isso aqui, quem vai dar as respostas? O nosso querido Muricy, porque ele fala, aqui é código, filho.
Programar jogo é o quê? É desenhar? Não. Desenhar é fundamental para o seu jogo tornar-se atrativo. Mas adianta você ter um desenho bonito se você não consegue ter um controle de colisão eficiente, uma jogabilidade, uma resposta rápida ao seu comando, uma taxa de desenho que te dê aquela ilusão de ótica do flipboard, que você vai fazer a animação numa determinada taxa de refresh de tela, pelo menos 25 vezes por segundo, para poder te dar aquela ilusão da movimentação. Só que aí o seu personagem, o seu caráter, ele vai ter que começar a se mexer numa determinada velocidade que tem a ver com essa taxa de 25 frames por segundo, porém você vai ter que em determinados momentos atrasar. Quem joga Street Fighter aqui? Quem não joga, né, meu? Quem não joga, por favor, experimente. É um joguinho mais ou menos velho, tá? Tem algumas releituras e tal. Mas assim, o que é legal? Quando você tá na luta, Street Fighter Turbo, os personagens se movem muito rápido. Porém, quando você dá o golpe fatal que mata o seu personagem, toda aquela animação, ela entra, abre aspas, em câmera lenta. Como é que a gente implementa o modo normal, o modo turbo e o modo câmera lenta dentro de código? O que a gente quer é fazer jogo na visão do programador, porque o programador faz jogo? Faz. Feio. Horroroso. Por quê? Porque, no fundo, antes de mais nada, jogo é software. E ele tem que ser tratado como software. É um software diferenciado, porque ele envolve uma série de disciplinas que a gente tem que incorporar. Exemplo, jogos entretêm. Jogo é um software que entretém, que ensina, que tem caráter pedagógico, didático, que integra relacionamentos interpessoais. Eu comentei isso no palco do Galileu ontem e fiquei super decepcionado, né? Na verdade eu encontrei um monte de nego falso, que não fala que não joga, mas joga. Quem daqui joga Candy Crush? Vá. Tchau, vai. 1. Tá bom. 2. Olha lá, vai começar a se revelar. Tá todo mundo velado aqui. Ô bando de mentiroso, né? Pelo menos uma vez na vida baixou, ou pelo menos uma vez na vida recebeu um maldito convite de um xarope na madrugada pedindo vida. Aí você tá lá dormindo, aquele momento, né? Tipo 1h30 da manhã, voltou da facu, tá começando a pegar no sono, de repente você fala, meu, morreu, cara. Quem morreu da família? É a tia, é a avó e não sei o que. De repente é só o cara pedindo vida no Candy Crush. A vontade que você tem de jogar o celular na parede. Qual que é o grande barato do Candy Crush em relação aos jogos de brick? Porque a mecânica do Candy Crush não é nenhum tipo de novidade para ninguém. Jogos de quebrar pecinha, meu, você tem aos milhares na Google Play, na Apple Store. Qual a sacada que o Candy Crush aproveitou que tornou o Candy Crush um sucesso entre a galera? Interação social. Por melhor jogador que você seja e por mais rápido que você passe suas fases, uma hora você vai travar. E você vai precisar ou pagar, e nós, bons brasileiros, não gostamos de pagar por software, ou você vai ter que encher o saco dos seus nobres amigos para fazer o quê? Pedir vida. Essa é a ideia. Vou provocar a interação social para que mais gente possa interagir e popularizar meu jogo. Então eu vou ter aspectos aí que isso pode ser um fator positivo e negativo. Mas para poder efetivar essa interação social, eu tenho que ter linhas de código. Não vai ter jeito. Então tá bom. Mas assim, né, eu falo que jogo é software, eu estou sempre preocupado com software, eu falo em linhas de código, eu falo em orientação a objeto, eu falo em padrões de projeto, eu falo uma porrada de coisa. E meu lado artístico? Isidro, desenha um carro, vai sair um quadrado. Desenha uma casa, vai sair um quadrado. Desenha um sol, vai sair um quadrado. Eu não sei desenhar, não quero desenhar. E assim, eu vou investir tempo em quê? Isidro, você podia fazer um curso de Blender? Já arrisquei. Fazer um curso de Photoshop? Já arrisquei. O que que eu ganhei com isso? Manuais. Por quê? Qual que é a minha diferença? Eu, programador, eu tenho que ficar no meu quadrado. Eu não tenho que me meter a querer fazer
eu sou a equipe do eu sozinho, né? Eu programo, eu faço marketing, eu desenho, eu sonorizo, eu faço pós-produção, monetização, contabilidade, lavo o banheiro, faço café. Beleza. Qual que é a minha especialidade? Minha especialidade é programar. Então, deixa o Isidro no quadrado dele, para que ele possa encarar um jogo dessa forma. O que é isso para mim? Para mim, esse primeiro quadrado aqui é o meu herói. Beleza, minha navinha que vai matar todo mundo no meu universo. Esses outros quadrados um pouco menores são meus tiros. E aquele quadrado super, hiper, ultra, max e mega lá é meu chefe de fase. Por quê? Porque para mim é muito mais interessante eu encarar o meu personagem, o meu tiro, o meu objeto, o meu inimigo como um bounding box, porque a partir daqui eu consigo criar os meus algoritmos de controle de detecção de colisão, para poder saber se eu atingi o cara, se eu não atingi. Ah, tá bom, Isidro, isso aí é muito básico pra gente. Ok, vamos melhorar um pouquinho então essa carinha, né? Vamos transformar o chefe de fase em algo mais próximo do real e colocar outros tipos de bounding boxes nele, para que ele possa ter áreas atingíveis, colidíveis e áreas não colidíveis, para a gente poder ter um grau de realidade maior, para poder chegar nesse ponto aqui. Se eu tenho esta cena dentro do meu jogo, o que eu, programador, tenho por obrigação enxergar? Bounding boxes. Para que o meu personagem, o meu herói, os tiros que saem dele, possam atingir o meu inimigo, e a partir daí eu fazer todos os cálculos necessários em 2D, para detectar a colisão, saber se a colisão atingiu realmente o ponto que eu queria, e assim por diante. Onde que eu quero chegar? Cara, não existe jogo se não for programado. O que a gente tem muito por fora aí é o quê? Uma porrada de escola que vende modelagem 3D como se fosse criação de jogo. Vocês, programadores, que assim como eu, também não sabem desenhar, vocês são capazes de fazer um jogo? Perfeito. Jogo feio. Feio. Meu personagem é um quadrado, é um cubo, é uma bola. Ok. Se eu puder, eu consigo terceirizar o processo de desenho e arte para alguém que domina do assunto? Sim. Problema quando eu falei negócio de Photoshop. Eu, Isidro, tenho que me especializar naquilo que eu sei. Porque se eu pensar em querer aprender Blender, eu vou ser no máximo um operador da ferramenta. Eu não tenho aquela veia artística de falar, ó, essa cor combina com essa cor e vou dar o efeito de sombra desse jeito. Cara, não sei. E para mim vai ser uma grande perda de tempo se eu investir recurso nisso. Então tá bom. Eu acho que eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou acabar passando pela grade de ciência da computação, porque para quem não vê sentido em tudo isso, para quem é da área de computação aqui, aí eu vou fazer um parênteses para essa turma. Vocês já leram o livro de Design Patterns do Gang of Four, aqueles 4 autores que falam dos 23 padrões de projeto estruturais, comportamentais e criacionais? Factory, Abstract Factory, Memento, Observer, Chain of Responsibility, todos esses caras são aplicáveis aqui, ó. Vou criar toda hora novos inimigos. A cada N unidades de tempo, eu tenho o quê? Um novo inimigo sendo criado. Que tipo de inimigo? Cara, pede para a fábrica. Ei, Enemy Factory, get new enemy. Fechou. Eu não preciso ficar me preocupando como esse inimigo é criado. Eu encapsulo o processo de criação dentro de uma outra classe que me retorna novas instâncias. Padrão de projeto Singleton. Cara, se eu vou desenvolver para Android, alguém aqui já tentou arriscar desenvolvimento para Android? Qual é a grande crítica? Eu gosto, sou fãzaço de Android, Java aqui corre na veia, beleza. Qual que é o grande problema de quem desenvolve Android? Não estou falando nas views baseadas em XML. Estou falando em view gráfica, desenho. Qual a quantidade de variedades de tamanhos e resoluções de telas que você tem? Vamos pegar o Android a partir do Framework 4, que é o mais recente. A versão 4.x. Você tem LDPI, Low, Medium DPI, High DPI,
Extra High DPI e Extra High DPI. Você tem 5 diferentes densidades de tela. Porém, uma mesma densidade pode ter diferentes tamanhos de tela. Eu posso ter um tablet de 10 polegadas MDPI e um outro tablet de 7 polegadas com menos pontos na tela, também MDPI. Como que eu vou ajustar a resolução ou as imagens do meu jogo para poder atingir o maior número de dispositivos que existem no mercado para o meu jogo poder ser popular? Código de redimensionamento. O Android redimensiona tudo automaticamente? Ah, Isidro, vamos fazer um parênteses para os desenvolvedores Android aqui. Coloca as diferentes resoluções nos 5 diretórios. Beleza, quintuplica a tua carga de gráficos. Ah não, então eu vou pegar e vou colocar todo mundo lá nos assets. E a partir dos assets, o que eu vou fazer? Calcular o tamanho da tela, calcular a resolução que o meu jogo foi definido e fazer o quê? Uma rasterização. Eu vou distorcer horizontal e verticalmente para o meu jogo se encaixar na tela do meu dispositivo. Mas como que a gente consegue fazer isso? Código. Como que eu vou fazer desenho de fonte se eu não usar a fonte? Vou ter que desenhar bitmap. Para poder desenhar bitmap, já vou falar, estudem um padrão chamado Flyweight. Imagina um texto de 500 palavras que você vai ter que trocar a letra e colocar uma letrinha gótica. Eu vou criar 500 objetos diferentes, cada um com uma referência? Não. O que eu posso fazer? Uma única string, o meu texto inteiro, pego um banco de letras, meu alfabeto, compartilhado, uma única instância de cada letra, mais uma string. Pronto, ao invés de ter 500 objetos, eu tenho 26 objetos, um para cada letra, mais a minha string. Consigo otimizar o uso da memória para poder rodar o meu joguinho dentro de um LG P500 que roda Android 2.2, que é um baita de um celular antigo. E ele roda, e toca, e funciona, e isso e aquilo. Então assim, vocês vão precisar de engenharia de software? Claro! Scrum, né? Sei como ninguém... rebuscar um monte, né? XP, show pra lá, TDD, tudo do demônio, né? Pô, não é isso que a gente quer. Software. Quando eu falo em TDD, quem jogou God of War, né? Vem até que... God of War é legal, vamos falar. Assassin's Creed é legal também, pô. Halo, Call of Duty, pô, sacanagem. Quem fechou o God of War teve paciência para esperar os créditos passarem? Quem teve a pachorra de terminar o God of War e ficar lá lendo, né? Quem é quem aí na brincadeira? 2. Qual a maior quantidade de pessoas que trabalham... Da equipe do God of War? Quantos games... 1. Quantos programadores? Uma porrada. Só que ainda não era a maior equipe. Qual a maior equipe no desenvolvimento do God of War? Testadores. A equipe de programadores ocupa uma tela, vai. A equipe de tester ocupa umas 5 telas. Contingente teste team. E vai embora. Aí você vai tomar um café e tá lá o time de teste sendo exibido. Aí você sai e fala, vou fazer um misto, né, meu? Vou lá, tá faltando o presunto. Vou lá no mercado, compro o presunto, faço e o time de teste ainda tá rolando. Então qual que é a ideia? Será que o God of War e jogos desse tipo, desse naipe, não tem um processo de desenvolvimento e teste de software? Pensem nisso, tá? O jogo de vocês vai ter pau, vai ter um lazarento que vai falar, tá com pau, seu jogo tá com pau, não joga, não sei o que. Eu atravesso a parede no seu jogo. Dá vontade de você pegar o cara desse e torcer o pescoço dele antes, você vai pegar e esfregar a cara dele no asfalto quente. Mas, qual o ponto ideal para você falar, ok, consigo publicar numa Google Play? Ele está bom o suficiente? Eu consegui passar por um certo crivo de outros jogadores e outros programadores para poder falar, esse jogo vale a pena eu lançar esse app mesmo que não seja um jogo? Vocês têm que pensar nisso.
Por quê? Porque no fundo, né, você vai ver qual que é o dia a dia de um programador de jogos. Code everywhere. Thousands of lines of code. Billions of lines of code. Mas o que é legal? A ideia é que vocês consigam implementar todos os recursos. Quem já usou engine de jogos aqui? Pô, é legal. Mas as engines têm uma armadilha e eu falo por experiência própria. Por exemplo, quem usou o UDK, e eu tenho tido bastante contato ultimamente com a Unity. Meu, a quantidade de código que a UDK coloca a mais inchando o seu jogo é impressionante. A Unity também injeta uma porrada de código. Por quê? Porque as engines elas têm que ter um propósito geral. E no fim das contas você vai colocar uma porrada de código dentro do seu jogo que acaba comprometendo parte do desempenho dele e você acaba não tendo o resultado que você queria. Seu jogo fica imenso, tamanho do seu é imenso e ainda por cima ele demora para carregar, e demora para carregar, e demora para carregar. E aí? Quem já tentou implementar um joguinho da velha? É tenso, não é? Implementa uma árvore de busca num joguinho da velha. Meu, jogo da velha, hein, meu? Que em tese é um dos jogos mais simples. O cara que falou que o jogo da velha é simples, cara, tem que morrer no ostracismo. Ou lazarento, né, meu? Porque, pô, vamos tentar fazer uma explosão exponencial da árvore de possibilidades num jogo da velha. Ah, mas dá pra otimizar? Dá, mas aí vai ter que calcular o quê? A rotação do tabuleiro. Dá pra melhorar? Dá. Você faz menos estados, você vai ter mais linhas de código para poder trabalhar. Como é que você vai mapear o skill do seu jogador? Para quem tenta fazer jogos, level design. Como é que você trata level design? Define velocidade, força, ataque, precisão do seu oponente. Como que eu sei que um oponente tem que atirar um determinado projétil num movimento balístico e me atingir? Movimento balístico, equação do segundo grau. Não preciso ser da ciência da computação para poder descobrir isso. Angry Birds é o exemplo mais... Sim. Outro dia eu dei um workshop com uma molecadinha de colégio e eu falei, pô, vocês sabiam que Angry Birds é a equação do segundo grau? Aí os caras ficaram assim, ah, beleza, x1, x2, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, acha as raízes, a gente consegue criar a equação do segundo grau que implementa o movimento balístico do Angry Birds. Não é isso? Para quem tem um skill um pouquinho mais avançado, soma de vetores, então eu tenho um vetor que a cada momento eu vou aplicando o quê? A gravidade nele, ele vai fazendo esse movimento aqui. E ele acaba. Então o que a gente precisa entender é como que a gente vai trabalhar tudo isso. Aí eu vou falar, o que é legal fazer? Jogo 2D é legal fazer. E jogo 3D? Jogo 3D é mais legal. Por quê? Porque te dá imersão. Beleza. Ah, Isidro, é só colocar mais uma coordenada lá, né? Antes era só XY, agora é XY e Z. Vamos fazer então um exercício do que essa coordenada a mais traz de problemas para nós, programadores, porque o maldito do Game Concept falou, ó, tem que ser 3D. Então tá bom. Quando você fala em projeção 3D, você está tentando fazer uma série de transformadas lineares e saber entender isso, porque depois você vai ter o point of view, a câmera do seu jogador. Então dentro daquele espaço tridimensional, você vai conseguir girar o seu personagem, seu cenário. Fora isso, você tem a iluminação, que vai realçar determinadas partes da textura, então você vai ter que fazer cálculos para aumentar a matiz da sua cor em determinados pontos, em outros você vai ter que escurecer. Como é que a gente calcula tudo isso? A Isidro Engine já me dá pronto. Beleza, e eu vou ficar manco de engine o resto da vida. Tratem a engine como um skate e não como uma muleta. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui quer ser game developer, beleza. Independente da ferramenta que vocês usem,
O que vocês vão fazer na falta dessa ferramenta? Chorar? Exemplo, para quem gostava de programar com XNA, para Xbox, para publicar na live, o que a Microsoft anunciou 6 meses atrás, 8 meses atrás? XNA já era, nego. E aí? Porra, mas eu me especializei em XNA, cara. Li toneladas de livros sobre XNA para ser um programador XNA. Cara, vou ter que me virar com alguma alternativa. Por exemplo, o Mono. Por quê? Porque o XNA vai ser descontinuado. De novo, eu sou um desenvolvedor de jogos, eu gosto de usar engine X, a sua engine tem que ser o seu skate e não a sua muleta. O skate te leva do ponto A ao ponto B mais rápido. A ausência do skate vai impedir que você saia do ponto A e chegue no ponto B? Não. Você pode chegar mais lento, mas isso não impede você de chegar. Agora, se a engine é a sua muleta, aí, velho, faltou a engine e você não consegue andar. Entendem onde eu quero chegar? Alunos de ciência da computação, e como eu já fui aluno de ciência da computação, e como não aprendi a lição, dou aula de ciência da computação, levem isso para a sua vida. Então tá bom. Física, né? Ragdoll, movimento parabólico, colisão e repulsão, deformação. Cara, um vídeo bobo. Quer ver? Ó, eu trouxe ele até aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não é você. Calma, gente, não quero assustá-los. Deixa o cara subir aqui, eu já mostro isso aqui para vocês. É muito louco. A quantidade de vetores envolvidos nessa brincadeira. Deixa ele subir que o VLC aqui é uma carroça. Quem estuda autômatos? Eu não vejo sentido em estudar autômatos, Isidro. Autômatos são máquinas de estados. Como é que vocês implementam transições de animação? Autômatos. Eu estou no estado A. Se eu estou no estado A, cara, apertou o botão, vai para o estado B. Hadouken. O Hadouken é uma implementação de autômato, gente. Aperta a tecla para baixo. Ok, saio do estado Standby, vou para o Hadouken Stage 1. Aí eu aperto, junto com a tecla para baixo, a tecla para o lado. Então eu tenho 2 movimentos. Ok, saio do Hadouken Stage 1, vou para o Hadouken Stage 2. Aí eu solto a tecla para baixo para poder dar a impressão que é tecla para o lado, Hadouken Stage 3. Aciona o áudio Hadouken. E aí emite a bola de fogo. Transições de estados. Para quem jogou um clássico, né? Do Nintendinho, do Mega Drive, lembram do Altered Beast? Aqui é pra galera da velha guarda, tá? Não que eu seja velho, só rodei meio murcho, mas ok. Você tem o lobo, ó. O lobo no meu estado de transformação, ele pode dar o Hadouken aqui, e volto pro estado. Porque uma vez que eu soltei a bola de fogo, recolho, volto pro estado inicial. Mas aí ele pode pular, e enquanto ele está no estágio pulo, ele fica no estágio pulo até retornar à posição inicial. Então ele vai variando minha coordenada Y. Ou se não, se estando no estado pulo, eu apertar o botão de soco, ele faz aquele movimento, vai para aquele estado de preparação, dá o soco no ar, volta para o estado pulo e fica variando as coordenadas XY até conseguir voltar para a posição original. Essa é a ideia. O que a gente está fazendo aqui? Cálculos. O que a gente está fazendo aqui? Implementações de máquinas e estados. Olha só que louco. É uma simulação de um cara na casca de banana. Meu, é bobo isso. Vocês sabem a quantidade de vetores que a gente está calculando para poder dar esse tipo de noção para o meu usuário final? Ah, mas a Unity já vem com o módulo Ragdoll. Beleza. Você vai ficar 100% do tempo dependente da Unity, do Ragdoll da Unity. Então tá. O Ragdoll da Unity me permite fazer aquele joguinho do ninjinha, né? Para celular, para iPhone, para iOS, para Android. Lembram disso? É um ninjinha que você soca e você dá porrada no ninjinha a vida inteira. Para quem tá meio nervoso é bom para dar uma desestressada. Cara, aquele cara é feito em Unity e ele usa o Ragdoll. Então eu vou fazer exatamente jogos iguais àquele. Cara, eu não preciso ter 2 Angry Birds na Terra. Um já faz o suficiente. Vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixinha? Vamos tentar pensar um pouquinho mais além daquilo que a gente enxerga de jogos?
Vamos fazer um MMORPG? Não vou precisar de redes e sistemas de streaming. Ah, não, Isidro, eu vou usar um servidor free, hospedado lá no The Pirate Bay. Né? Aí o The Pirate Bay vai ser banido de algum país em questão de pouco tempo, vai ter que migrar para outro país. Nesse tempo aí você não tem jogo. Eu não vou ter que fazer o meu servidor de jogo? Será que eu não quero trabalhar, por exemplo, mandar um currículo para Blizzard, para o Estúdio Santa Mônica, para Ubisoft e falar, cara, eu sou um especialista em Cloud Computing, serviço de jogos online via Cloud Computing. A quantidade de empresas que estão investindo, que investem em processos de gamificação, mas não para poder entreter os seus funcionários, para poder pegar dados estatísticos e comportamento dos funcionários. Vocês devem ter ouvido várias palestras aqui sobre gamificação de processos. Teve uma terça-feira. Legal, o que é isso? Ah, é eu poder tornar a atividade monótona e repetitiva do meu funcionário algo um pouco mais desafiador e instigante, colaborativo, etc., para ele poder ter um rendimento melhor. Isso na visão do usuário, isso na visão de quem joga. E na visão de quem vai coletar essas informações? Qual é o comportamento do meu funcionário? Meu funcionário é um cheater? É um cara que vai usar de determinadas manobras ilícitas, porém existentes no meu jogo, para poder tomar vantagem, vencer uma fase, um desafio antes? Cara, toma cuidado com esse cara aí, porque ele pode prejudicar a equipe dele, querendo passar a perna nos seus companheiros. Isso são dados estratégicos que as empresas buscam nos processos de gamificação. Essa é a ideia. Então tá bom, eu vou ter processo de gamificação, onde que eu vou armazenar essas coisas? Não vou ter que salvar estado do meu jogo? Pô, a coisa mais chata que existe é você poder ponto e não poder salvar seu jogo. Vou ter que fazer meu jogo do início ao fim toda hora que eu recomeçar? Meu, não dá. Então o que a gente precisa ter? Tudo aquilo que vocês acham um saco estudar, cara, faz parte do kit de ferramentas que vocês vão precisar para poder fazer um jogo. Não existe, vamos dizer assim, varinha de condão. Né? Como eu disse no começo, qual que é a diferença entre você ter um RP e você ter um jogo? O jogo é mais difícil. O profissional que faz um jogo, ele vai encarar o desenvolvimento de um RP como café com leite. Ah, meu RP, bico. Por quê? Porque RP é o quê? Interface, MVC, banco de dados. Ó. E a física que você teve que estudar para fazer seu jogo? E a parte de transformações lineares? E os algoritmos que você teve que desenvolver para fazer uma detecção de colisão mínima? Já vai dar um monte de trabalho para vocês. Então, eu, Isidro, ao longo desses mais de 20, 15 anos, dando aula em nível superior, sempre falo para todos os meus alunos e aplico isso na minha vida, porque a quantidade de problemas que eu consigo resolver por conta de desenvolver jogos nas horas vagas é imensa. Quer partir para sistemas comerciais? Desenvolve um jogo antes. Quer partir para sistemas contábeis? Desenvolve um jogo antes. Quer partir para desenvolver RP? Comércio eletrônico? Desenvolve um jogo antes. A quantidade de algoritmos que você tem que desenvolver, programar, criar, resolver, otimizar operações. Você vai ter tudo isso aqui, por mais simples que o seu jogo possa parecer. Você vai ter uma porrada de desafios aqui, que esses outros sistemas mais presentes no mercado vão fazer você tirar isso de letra. Nossa grande sacada. Por quê? Porque, ó, olha que legal. Quem tem tênis Nike e tem o iOS, pode comprar um tal do Nike Runner, que é aquele chipzinho que você coloca embaixo da palmilha do seu tênis para poder correr. O que aconteceu com isso aqui? A Nike, inconsciente ou propositalmente, aí eu já não sei, eu não tenho essa informação, acabou criando a maior competição de corredores amadores do mundo, sem precisar organizar uma única prova. Por quê? Você tem o seu Nike Runner, aí você fala, beleza, vou fazer a minha corrida de fim de tarde. Você vai lá e corre.
Você terminou sua corrida, o que você faz? Publica no Face. Aí o seu colega vê aquele seu ranking, ó, o Isidro correu 5 quilômetros em 35 minutos. Porra, mas o Isidro tá aquele toiço lá de gordo, velho, e eu magrinho, fininho, sequinho aqui, consigo correr 5 quilômetros em 40 minutos? O que aquele cara faz? Espera aí, meu, vou começar a competir contra o Isidro sem precisar declarar essa competição. No fundo, o que ele está incentivando? Toda uma comunidade a competirem entre si, um jogo, ranqueando, interagindo, eu consigo comentar o resultado do meu colega, uma série de coisas, sem precisar ser necessariamente um game. Essa é a intenção. Vocês, como profissionais, programadores, que vão trazer esse tipo de solução para as empresas, considerem isso. É isso que vocês precisam para você ter condições de fazer um software de qualidade. Então tá bom. Por onde que a gente começa, né? Não é assim simples. O que eu tenho? Bom, eu falei o que vocês precisam saber. Isso daqui, tudo aquilo que eu passei, cara, é background. Não é assim, eu vou fazer um jogo diferenciado porque eu sou um cara legal e eu sei física um pouco mais que o fulano de tal. Cara, física é pré-requisito. Código é pré-requisito, algoritmo pré-requisito, design patterns pré-requisito, orientação a objeto pré-requisito, engenharia de software pré-requisito, inteligência artificial pré-requisito, tudo da ciência da computação pré-requisito. Esse é o ponto. O profissional de game development, ele tem eu encaro isso, aí é uma opinião pessoal minha. Ele tem que ser um profissional de ciência da computação completo, ou engenharia da computação, ou desenvolvimento de software completo, para poder ter condições de conhecer o design digital, não para ser um desenhista, mas para saber pedir. Eu posso não saber desenhar, mas eu tenho obrigação de saber pedir para o meu designer, para o meu desenhista, para o artista, quantas imagens farão transições no meu sprite, como que o meu tile map vai ser composto, quais são as unidades, qual a resolução mínima que eu tenho que falar para ele, trabalha com uma resolução de tela 800 por 600, tudo você vai posicionar nessa proporção, eu faço a adaptação para o meu dispositivo. Então tudo isso que vocês começam a ver, tem como base a ciência da computação e o design digital para vocês poderem criar jogos. Bom, falei do pré-requisito. Agora eu vou falar os 10 mandamentos para você ser um fracassado. Isso daqui é comum, eu só estou tentando fazer uma compilação. Jogo é fácil. Vou fazer um Pong. Faz o Pong. Né? Mas por que tem gente que fala que é só um joguinho? Só um joguinho escambau, velho. Beleza, seja impulsivo, né? Tô aqui na campus, vou pegar uma galera que tem aqui na minha bancada, vamos fazer um jogo, só que eu sou de São Paulo, o cara que está do meu lado é do Amapá, o outro cara que está do meu lado é de Minas. Como que a gente vai fazer reunião? Como que a gente vai sincronizar? Será que todos nós da equipe temos a disciplina suficiente para poder encarar o desenvolvimento de um jogo? Seja impulsivo, seja inexperiente, tente fazer tudo sozinho, conte com equipes de desconhecidos. Cara, não vou precisar ser mais longe. Quem daqui vai fazer TCC? Quem vai fazer TCC em grupo? Beleza. Vai dar pau no grupo, viu? Vocês vão brigar. Já brigaram, né? Beleza. Já brigaram sem nem ter começado. É isso aí. Pô, se fazer um TCC com 4 caras da minha turma já dá pau, imagina com 4 caras que eu não conheço que estão distantes. E aí? Às vezes desmancha o grupo, não tem TCC, vai todo mundo fazer DP no ano seguinte, né? Monte equipes online sem conhecer ninguém, sem ter meta, sem ter planejamento, sem ter atividades, sem ter Scrum. Vocês fazem Scrum organizando churrasco. Sim ou não? 4 horas da tarde tem que ter o primeiro sprint. O que é o primeiro sprint? Carne, cerveja e carvão na minha casa. Primeira entrega. Segunda entrega, a partir das 5h30, velho, tem que sair a primeira fornada de carne aí. Porque senão a gente vai ficar bêbado, ninguém vai querer ficar na frente da churrasqueira.
segunda sprint, fizemos Scrum. Ó, o Isidro vai buscar a carne, o José vai buscar a cerveja, o Pedro vai buscar o carvão. Dividir atividades. Você faz CMMI planejando viagem. Ah, eu acho que eu vou viajar até Pindamonhangaba em 1h30. Tá, e se o pneu furar? Você está prevendo isso? Risco do projeto. Superestima. Sou Isidro, né, meu? Tô aqui na campus falando com uma galera aqui, meu, tem 200 pessoas aqui, tranquilo. Eu tô falando, eu sou bonzão, não sei o que. Cara, quanta cabeçada eu já não dei para poder desenvolver um joguinho besta, um jogo bobo. E, lógico, né, seja megalomaníaco, eu quero começar já querendo desbancar o League of Legends, básico, né? O jogo do Isidro's Game, Isidro's Ultimate Game, vai desbancar LoL. Falou, né? E óbvio, que ele iniciando já pelo mais fodástico, né? Que é o MMORPG, que vai depender de uma infraestrutura de data center, que vai depender de link redundante. Tudo isso para você fazer os seus personagens quadradinhos. Quadradinhos, hein? Em 2D. Não se esqueça, Game Engine não é next, 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 finish e eu tenho um jogo. Cuidado, tá? Game Engine não é Wizard. Então tá bom, por quê? O que eu quero que todo mundo saia daqui, ó, com esse espírito. Vamos programar essa porra aqui. Por quê? De novo, vocês, nós, cientistas, eu adoro falar isso, né? Minha mãe, eu sempre quis ser cientista quando era moleque. Nós, cientistas da computação, engenheiros da computação, developers. Developers é legal. Developers. O que a gente tem que fazer? Programar. E vamos ficar no nosso quadrado. Não vamos nos meter a querer desenhar aquilo que a gente não sabe. E o resto, né? Marketing, distribuição, promoção, divulgação, onde eu vou distribuir meu jogo. Eu fiz um jogo para ensinar cálculo, super, hiper, ultra, max, mega. Cara, se eu não bater na porta do diretor da escola, velho, nunca vai entrar o jogo em produção. Você perdeu tempo. Para o jogo. Tecnicamente você investiu, mas para o jogo você perdeu tempo. Definição de público-alvo. Ah, eu vou fazer lá o GTA V, GTA 6, cujo meu público-alvo é livre. Falou. Então, meu, mãos à obra. Porque no fim das contas, você só tem bits aí. E os bits só tem dois possíveis valores, 0 e 1, cara. Não pode ser tão difícil assim manipular os caras. Não é possível. A gente tem que ter essa ideia de querer fazer jogos na visão do programador. Então tá bom. Implementa o Pong e chega no ponto e fala: chupa a sociedade, implementei meu primeiro Pong. E vejam o quanto isso vai agregar tecnicamente para vocês. Galera, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Eu não sei se a gente tem tempo ou não. Eu quero deixar mais ou menos aberto para dúvida. Posso deixar? Tem 5 minutos? Temos 5 minutos, tem uma dúvida aqui. Espera aí que ele vai trazer o microfone. Se alguém quiser entrar em contato, cara, manda bronca, ó, tem Twitter, tem Facebook, tem e-mail, tem podcast. Essa apresentação já está no slide share, eu já postei o link na página do professor Isidro lá. Entre em contato, vamos interagir. Não dá mais pra gente ter profissionais que não gostem de programar. Ah, eu gosto de fazer jogo, mas não gosto de programar. Convenhamos, né? Fala seu nome. Oi, tudo bom? Eu sou Rafael, sou Fala de aí, Belo Rafa. Horizonte. Eu comecei a trabalhar como programador tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Beleza. E eu sempre quis trabalhar para jogos, desde que eu comecei a faculdade. Aí eu caí eu acho, não sei, uma armadilha de estilo, tipo, eu consegui entrar no mercado, tipo, conseguir estágio foi difícil, ser efetivado foi difícil, tipo, Show. pra mim foi um grande orgulho poder falar, eu sou um programador, mas tipo assim, trabalho com RP, não faço jogos. Sim. E tipo, agora eu tô meio que preso de certa forma, tipo, eu não sei como começar, tipo, cheguei numa comunidade independente de Belo Horizonte e falei, gente, pode ser uma empresa, pode ser um time pequeno, pode ser um jogo só pra vocês aprenderem a fazer. Eu topo alguém me chama pra poder Sim. fazer, só que tipo, eu não consigo. Tem alguma dica? O que eu falo? O que nos falta, e aí é uma crítica ao nosso comportamento, aqui é uma exceção, tá? Aqui nós estamos numa exceção e eu acho que você, Rafael, tem uma grande chance, ó.
Tem uma porrada de gente que está compartilhando talvez a mesma angústia e o mesmo sentimento que vocês. Primeira coisa, meu, acabou a palestra, tem um tempinho, vamos se juntar, vamos ver se a gente consegue fazer esses grupos, para você ver se não tem gente de Belo Horizonte, que inclusive pode morar até perto de você, para vocês se juntarem. Por que não? Já lançou o convite no grupo da Campus aqui no Face? Primeira coisa, se torna conhecido. Uma coisa que é muito, muito legal. Despertem uma mente empreendedora em vocês. Só que é o seguinte, não dá para ser empreendedor das 8 da manhã às 5 da tarde. Das 8 da manhã às 5 da tarde eu vou fazer as coisas que me pagam as contas. Que é o quê? Trabalhar com RP. Legal, legal. Das 5 e 1 da tarde até a hora que eu conseguir me manter em pé, eu vou programar jogo. Para quem quer ser empreendedor nesse país e não nasceu em berço de ouro, que o pai pode ir lá e injetar uma grana, como acredito que seja a maioria de nós aqui, se não a totalidade, tem que ter plano A e plano B. Não tem jeito. Plano A é o quê? É o que te paga as contas. Plano B é aquilo que você vai ter prazer e apostar no seu sonho. E faça um jogo, Rafael, que os outros curtam jogar. Não você. Faz um jogo pra galera e não um jogo pra você. Ah, o meu jogo é um concept, isso e aquilo. Esquece. Faz um jogo pra galera. E um jogo viciante. E um jogo mobile. Que o cara vai jogar no ponto de ônibus. Papum. Simples, fácil, rápido, viciante. Sem muito recurso imersivo. Porque você não vai ficar no celular esperando imersão. Pro cara achar o seu jogo interessante e falar: porra, joga esse jogo aqui, ó, é um do brother meu. E aí você pode começar a criar uma rede de relacionamentos, uma rede de fãs, como bem disse o Bruce na palestra dele. Respondi um pouco sua dúvida? Tem mais tempo? Dá para fazer mais uma dúvida? Mais um? Tem alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Oi, meu nome é Fábio. Tudo bem, Fábio? Eu acabei de me formar agora. Legal. E eu estou estudando Unity, estou estudando C Sharp para programar em jogos. Já fiz meu Pong. E eu saí conversando com as startups que estão aqui na campus. A minha dúvida é, eu quero entrar no mercado de jogos. Certo. Eu vou fazer mestrado na USP, Inteligência Artificial para Jogos. Só que eu não sei onde ir para me colocar à vista, para as empresas saber que eu tô lá, que eu tenho capacidade, que eu tô precisando. Beleza. Você quer trabalhar numa empresa ou você quer fazer o seu jogo primeiro? Eu quero começar trabalhando numa empresa para ganhar experiência. Ok. Existem alguns estúdios de jogos em São Paulo. Se você for de São Paulo, não sei. Você é de São Paulo? Não. Beleza. O mercado brasileiro, as grandes empresas que desenvolvem jogos, elas são mais voltadas para adver games, games promocionais. Exemplo, existe vou falar alguns nomes que são de alguns conhecidos meus, né? Mas a Odin, que é do Alexandre, amigo meu. Tem a Flux, que é do Paulo, mas o Juliano, que é um aluno meu, trabalha lá. Tem Behold, várias inclusive que deram palestras aqui. Você pode tentar uma vaga lá, porque esse pessoal sente muita falta de programador e eu sei porque eu converso muito com eles. Eles sentem falta de programadores, é verdade. Tá bom, agora, você, Fábio, quer fazer o seu jogo. Eu quero apresentar meu jogo para um grande investidor. Nenhum investidor vai comprar ideia. Cara, eu tenho uma ideia de fazer um veículo movido a água. Cara, eu quero ver esse veículo funcionando na minha frente. Senão eu não vou investir um centavo nisso. Aí entra aquele lado empreendedor. Plano A, plano B. Você vai ter um desafio, cara, que vai te tirar a vida, que é o mestrado. Mas você vai aprender muito. Talvez você não consiga se dedicar nesse período a fazer o seu jogo, o seu protótipo. Porém, quando você sair, aí você vai ter tempo livre para poder fazer o seu jogo do jeito que você quiser. E aí sim, conseguir bater na porta de uma empresa e falar: e aí, meu, pode ser ou tá difícil? Entendeu? É tortuoso. Não é caminho fácil, não existe galinha dos ovos de ouro, não existe varinha de condão. Só tem sucesso quem rala exaustivamente. Sejam desses, cara. Vocês já são, né, meu? Vocês
Computação, cara de computação que nunca passou uma noite em claro, meu, não valeu o diploma. Vocês sabem disso. De resto, gente, para não estourar o tempo, obrigado por estarem aqui, parabéns por estarem aqui. Estar aqui nesse ambiente, eu falo assim, é meu habitat natural, estar em contato com vocês é muito... Quiserem entrar em contato, sintam-se à vontade, vamos programar. Chega de nego ruim no mercado. Vocês têm essa chance nas mãos. Obrigado, valeu.